Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos envolva com a sua santa paz. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite merecido da casa. Para mim é sempre uma grande honra estar de volta aqui ao GPEC. Agradecer a presença de todos vocês. A mensagem, ela provém sempre do Cristo e nós somos apenas instrumentos claudicantes. Então, os meus votos de que a mensagem nos atinja a todos e faça algum sentido para nós. Falar sobre reforma íntima à luz do Evangelho do Cristo é um convite que nos tira da zona de conforto. Porque, em geral, nós já estamos acostumados a viver a nossa vida e a repetir velhos equívocos que repetimos durante muitos anos. Mas a proposta de Jesus é tão irresistível que nos convida a uma felicidade que não passa, uma felicidade que é eterna. O convite do Cristo é um convite para a redenção e para o soerguimento das criaturas, mas ele requer a nossa renúncia, devotamento e abnegação. É muito justo. Se queremos uma felicidade eterna, precisamos dar a nossa contraparte. E para que a gente possa entender o que significa na prática a reforma íntima, eu pensei em trazer um conto conhecido, um conto persa muito antigo, que mostra o que isso significa. Se chama As Cestas e os Servos. Narra a tradição que um senhor, dono de um poço, chamou 2 servos para o trabalho e deu-lhes 2 cestas, uma para cada um. E o trabalho consistia em ir até o poço e retirar a água do poço com essas cestas. E lá se foram esses 2. Esses 2 servos são um protótipo da nossa própria personalidade. Um deles era otimista, de bem com a vida, havia acordado bem disposto para o trabalho, e o outro costumava ver nas cenas e nas pessoas apenas os problemas, aquilo que eles tinham de pior. E assim eles decidem, alternadamente, cada um por sua vez, ir até o poço com a sua cesta e retirar a água. Não demorou muito, o pessimista, vendo aquela cena, diz: ora bem, será que você não está vendo que o nosso instrumento é muito imperfeito para essa tarefa que nós estamos fazendo? Não seria muito mais útil, muito mais prático e eficiente se nós tivéssemos um balde ao invés de uma cesta? E o outro otimista tenta, de uma forma compadecida, responder-lhe: mas pense bem, estávamos ociosos e agora temos um trabalho. Nós estamos aqui numa lei de cooperação nos alternando. E se você me ajudar e eu te ajudar, logo nós chegaremos ao fim desse serviço e teremos o nosso tão sonhado salário. Pare de reclamar e vamos trabalhar. E o outro, algo resignado, mas um pouco contrafeito, continua. Passam-se mais algumas horas e ele volta a reclamar. Mas será que não te incomoda esse sol escaldante sobre as nossas cabeças? E aliás, o senhor dono desse poço lhe disse o quanto vai lhe pagar por esse trabalho? Imagine, se depois de tanto sacrifício a gente ganhar uma ninharia, eu vou ficar muito contrafeito e muito nervoso. E o outro, mais uma vez com os seus dotes de paciência, lhe diz: mas veja que preciosidade é a amizade que nós estamos tendo. Quanto mais esse trabalho demorar, mais nós teremos tempo para nos conhecer, trocar ideias. Você me fala sobre as suas experiências, eu lhe falo sobre a minha família. E assim a gente vai tornando o nosso trabalho mais feliz, mesmo com esse sol escaldante sobre nós. O pessimista já estava perdendo as estribeiras, porque por mais que procurasse argumentos para tentar dissuadir aquele ser tão otimista a deixar o trabalho, não conseguia. E por fim, simplesmente larga a cesta de lado e diz: olha, eu vou procurar outra coisa para fazer, porque eu acho que isso daqui não vai nos levar a lugar nenhum. Fique aí com a sua cesta e termine o seu trabalho e eu já vou indo. E o otimista que ficou um pouco chateado, porque agora tinha o dobro do trabalho para fazer e possivelmente levaria o dobro do tempo para terminar o serviço, continua não obstante o desânimo. Ele não permitiu que o desânimo do outro lhe atingisse e, poucas horas depois, retira toda a água do poço e, para sua surpresa, no fundo do poço havia um acúmulo de pedras preciosas. Tantas pedras que ele conseguiu encher a sua cesta e a cesta do outro, que havia deixado de largo. Volta para o senhor do poço, apresenta o resultado do trabalho ao fim do dia e o senhor não apenas lhe dá as 2 cestas, como lhe dá também um baú cheio de joias preciosas como pagamento pelo trabalho. Esse é o trabalho da reforma íntima. Reforma íntima significa a gente se colocar ao serviço.
A gente está meio distraído, meio sem ter o que fazer, e o Senhor nos chama. A gente não sabe direito o que é que a gente vai encontrar. A gente não sabe direito quais são as peripécias do caminho, quais são os seres com os quais a gente vai conviver. E quase sempre a gente vai conviver com seres que são o nosso oposto. Se nós formos os otimistas, conviveremos com os pessimistas. Porque como é que os pessimistas vão entender de otimismo se eles não tiverem esse bom exemplo? E como é que a gente vai saber o outro lado da moeda, colocar os pés no chão se nós vivemos muito aluados? A reforma íntima significa nem sempre ter os instrumentos mais adequados para o serviço. Nós vamos aprimorando os nossos instrumentos no caminho. São assim que a gente vai criando as nossas habilidades e competências no decorrer do trabalho. É o trabalho que nos faz fazer o trabalho cada vez melhores. Veja que o trabalho é o meio e o fim em si mesmo. Mas a promessa do Cristo está que o esforço vale a pena. E aqueles que conseguirmos perseverar até o fim, encontraremos a verdadeira recompensa. Não as pedras preciosas, como nesse conto, mas os tesouros do céu, que o Cristo tanto nos prometeu e que com certeza nós iremos encontrar. Mais um recado: cooperação. Nós não vivemos isolados. Nós não estamos nesse serviço de ascensão e de reforma íntima sozinhos. Nós não precisamos viver da solidão, nós estamos juntos. Nascemos dentro das nossas famílias, numa conjuntura social, convivemos com os outros e há um sentido muito importante nisso. É porque eu preciso do outro para chegar a Deus. Eu preciso do outro para me enxergar. Eu preciso colaborar com o outro para crescer. E o outro também colabora para o meu próprio crescimento. Mas a lição da reforma íntima é a lição do otimista que precisa terminar o seu trabalho sozinho. Por mais que nós estejamos envolvidos por pessoas, cercados pelos nossos afetos mais queridos, às vezes o desânimo é algo deles, porque cada um tem o seu tempo de despertar. Portanto, a reforma íntima é uma escalada individual, mas não individualista. E aqueles que tiverem olhos de ver, irão conhecer essa verdade. E aí a gente começa a falar sobre Jesus. O apóstolo João asseverou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E será que nós estamos realmente dispostos a conhecer a verdade? Porque a verdade significa devassar e iluminar as nossas sombras, reconhecer-nos como nós verdadeiramente somos. E nem sempre isso vai ser confortável, nem sempre essa caminhada vai ser tranquila. Às vezes vai ser cercada de angústia, mas nós iremos alcançar a liberdade. É interessante porque no texto original do hebraico, o verbo conhecer vem do hebraico yadá. Yadá significa ter intimidade conjugal. Veja que interessante. É como a nossa avó falava: quer conhecer alguém? Compre um saco de sal, que dura vários meses, e vá conviver junto com alguém. Isso verdadeiramente é conhecer. E será que nós estamos conhecendo de verdade a mensagem que Jesus tem a nos ensinar? Ou a gente só abre o Evangelho, a Bíblia, o Torá ou qualquer texto bíblico uma vez na semana para pegar aquele consolo? A mensagem do Evangelho é uma mensagem que tem que ser vivida todos os dias da nossa vida. Muitos amigos nossos dizem que Kardec está ultrapassado, que o Cristo é só para aquele tempo de há 2000 anos, mas na verdade às vezes somos nós que nos afastamos da mensagem, quando Ele, o nosso verdadeiro amigo, segue de portas abertas para nos oferecer esse caminho indefectível. Então, o caminho da reforma íntima passa por tudo isso. Todos nós fomos chamados a ter intimidade com o Senhor. Mas, para que a gente possa ter intimidade, é necessário conhecer a nós. Num tempo como esse, em que nós somos convidados tanto a aparecer, tanto ao exterior, parar um pouco para meditar, para refletir sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sonhos, sobre aquilo que nós somos, é cada vez mais desafiador, mas é necessário. Conviver com os outros também nos ajuda a nos autoconhecer, porque no momento em que uma pessoa me tira do sério, eu sei algo em mim, descubro algo em mim que eu preciso tratar. Porque se eu preciso ajustar o meu modo de ser em virtude de como o outro me trata, significa que o outro tem
um grande controle sobre quem eu sou. E tem algo errado, porque eu não posso deixar de ter as rédeas sobre a minha própria vida. Eu não posso permitir que o outro me controle. Ninguém é responsável pela felicidade nem pela desdita de ninguém. Somos nós os arquitetos dos nossos destinos. Veja que até em relação às curas milagrosas, as grandes façanhas e prodígios dos profetas, principalmente do Cristo, ele sempre nos deu a responsabilidade por aquilo. Tua fé te curou. Vai, não tornes a pecar. Dizendo que nós somos responsáveis e temos que ter autonomia pelas nossas próprias escolhas e que colheremos conforme plantarmos. Portanto, nós precisamos parar de terceirizar a responsabilidade da nossa própria reencarnação. Precisamos do outro para nos conhecer, para a convivência salutar, fazer o bem ao outro porque isso nos engrandece, mas não podemos perder de vista a nossa primeira missão. E a transformação íntima também significa perseverar nas relações. Muitas vezes nós nascemos de uma família, a família que precisamos, porque nem sempre mereceríamos nascer com aquelas pessoas. E nascemos com uma família que nos causa desafios. É o marido que é muito ciumento, é o pai ou a mãe que foram algo negligentes em algum ponto da nossa criação, é o filho ingrato. Todos esses são desafios à perseverança. É como se fossem pequenos testes para saber se realmente nós estamos dispostos a manter a caridade e manter a perseverança, mesmo diante dos obstáculos. Nós voltamos ao mundo corporal, num planeta de provas e expiações, e isso significa que nós não vamos ter uma vida muito fácil. Os desafios vão fazer parte da nossa existência. Mas, de outra forma, nós não seríamos naturalmente propelidos a evoluir. Porque se tudo nos sorrisse, e se a nossa vida fosse às mil maravilhas, provavelmente nós ficaríamos tão presos em nossa zona de conforto que não nos mobilizaríamos ao trabalho. Nem nos mundos regeneradores, quiçá nos mundos felizes, o trabalho deixa de existir. O trabalho é o móvel da evolução. Portanto, nós precisamos sempre estar dispostos a enfrentar esses desafios, mas sem querer deflagrar guerra contra os nossos semelhantes. É interessante porque nesses dias, me permitam contar um caso pessoal, eu viajava para o interior para confraternizar com os familiares e uma prima de 8 anos foi algo crítica em algum comentário e disse: Paty, você me desculpa, mas é porque eu sou muito sincera. E é interessante porque as crianças, elas já parecem que vêm prontas para o mundo, mas nós que somos adultos e temos algum discernimento, precisamos educá-las moralmente, porque elas não sabem tudo. E eu aproveitei a oportunidade para dizer-lhe que, não obstante, a pretexto da nossa sinceridade, a gente não precisa tratar os outros com rudeza. A bondade, a benevolência começa na simpatia e na cordialidade, na gentileza com os outros. E a gente às vezes esquece isso do nosso dia a dia. E tudo isso vai atrapalhando a nossa convivência social e atrapalhando o nosso processo de reforma. Lembremos do apóstolo Paulo, quando ele falou sobre o seu bom combate. Quando Pedro, para defender o Cristo, desembainhou a espada e feriu o soldado Malco na sua orelha, o Cristo o admoestou. Justamente por conta desse discurso de não violência, nós não precisamos nem devemos travar combates contra os nossos semelhantes, nem combates contra nós mesmos. No momento em que nós percebemos as sombras, o nosso primeiro impulso é de extirpá-las a qualquer preço. Mas a reforma íntima é um processo transformador. Porque as sombras que eu tenho foi o melhor resultado que eu pude obter durante todos esses anos de evolução. Elas são sinônimo e mostras do meu esforço. Então eu preciso empreender o meu trabalho para transformá-las em luz. E esse trabalho é demorado, requer persistência e atividade de nossa parte, mas sem violência. Lembremos que todos os ensinamentos do Cristo sempre foram revestidos de muito amor, de carinho, mesmo perante os doutores da lei e mesmo perante aqueles
que de alguma forma quiseram o tentar. E mais uma vez, lembrando do Cristo, logo quando ele começou o seu messianato, ele caminhava pela Galileia, caminhava por Cafarnaum e chegou a Jerusalém. E teve um momento em que ele encontrou um sacerdote, Hanã. E a conversa entre eles está narrada da obra Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, no capítulo 3. E Hanã lhe pergunta algo sarcástico. E então, Galileu, a que vieste a Jerusalém? O que vieste efetivamente fazer aqui? E Jesus, com a sua seriedade, porém revestida de brandura, lhe diz: eu vim implantar o reino dos céus sobre a terra. Era um espírito crístico. Era um psiquismo superior, um sol de excelentíssima grandeza que tinha certeza absoluta da sua missão. E aquela convicção transparecia, não com ar arrogante e prepotente, muito pelo contrário, com um ar de máxima brandura. E assim ele começa a explicar a Hanã, porque o reino dos céus é obra divina no coração dos homens. E Hanã sorri. E isso mostra que nem sempre, no nosso processo de transformação íntima, nós seremos aplaudidos. Muitas vezes seremos espicaçados. As pessoas irão fazer muxoxo, achar que essa história de Jesus, de renúncia, abnegação, devotamento é coisa do século passado, e muitos próximos de nós. Veja que Hanã é o símbolo do sacerdote. É um homem conhecedor da lei de Moisés. É um homem que deveria entender que Deus é para todos. Mas dentro do seu farisaísmo, achava que Deus pertencia e olhava apenas para a sua própria casta. Por isso, ao se referir a Jesus, o chama de Galileu, quase que com desprezo e com desdém. E Jesus continua sua mensagem, dizendo que os meus mensageiros e os meus colaboradores virão de toda parte. E eu acho interessante, porque Jesus não procurou os doutores da lei para ser os seus mensageiros. Ele procurou pescadores simples, cobradores de impostos, procurou pessoas da vida comum, como nós somos também da vida comum, para indicar que nós não precisamos de diploma, nós não precisamos de vivência, de maturidade intelectual muito avantajada para entender o Evangelho. O Evangelho está disponível para todos. E é interessante porque Jesus, que era o ápice da inteligência, tanto no aspecto cognitivo quanto no aspecto moral, porque a superioridade moral de Jesus era absoluta, ele falava justamente por parábolas para que o seu discurso atingisse diferentes níveis de consciência. E a compreensão que nós temos dos seus ensinos ainda é uma compreensão muito superficial, mas suficiente para que a gente já possa empreender essa transformação. E Jesus, caminhando mais um pouco, chama então os seus discípulos. E a convocação que ele faz, à beira do mar do Tiberíades, chamando os pescadores Simão Pedro e André, filhos de Jonas, depois chamando Levi, depois chamando os filhos de Zebedeu, repetem os apelos que o alto nos direcionam. Muitos de nós ficamos esperando mensagens do céu. Eu quero uma mensagem para mim, para o meu problema, para este momento, para que me dê uma diretriz na vida. E quantas mensagens mediúnicas nós não temos recebido, psicografadas em centenas, milhares de livros por todos esses anos, através da doutrina esclarecedora dos Espíritos. Mas a mensagem essencial é a mensagem do amor que tem que ser vivido, mas que tem sido muito esquecido por cada um de nós. E é interessante porque o chamado do Cristo aos seus apóstolos, ele os pegou durante o serviço. Passou à beira do mar do Tiberíades e lá estava Simão e André jogando a rede para pescar. E aí o Cristo os chama: vinde comigo, pois eu venho em nome de Deus para a construção do reino dos céus na terra e busco colaboradores. Eles largam tudo e vão. Depois vai até o local onde Levi trabalhava e pergunta: que estás a fazer, Levi? E ele: recolhendo os impostos para Herodes, pois larga tudo e vem recolher os tesouros do céu.
E nós ficamos impressionados com esse poder irresistível que Jesus tinha. Porque aqueles homens eram atraídos por seu magnetismo irresistível. Não perguntava, mas vem cá, quem é você? Você vem de onde? Vai me dar o que em troca? Eles simplesmente iam. E Allan Kardec explica isso na questão 274 de O Livro dos Espíritos. É porque os espíritos que têm envergadura moral, têm uma autoridade moral, promovem um arrastamento irresistível em relação a todos nós. E nós, hoje, em pleno século XXI, que temos a figura do Cristo, a mensagem do Cristo, que estamos envolvidos pelo seu psiquismo, porque ele foi o divino escultor do orbe, por que será que a gente não se sente arrebatado para largar tudo e seguir o Cristo? Nós não precisamos dar tudo o que nós temos aos pobres e tomar a nossa cruz e segui-lo como os seus discípulos, vivendo na penúria. Nós podemos e devemos viver o Evangelho do Cristo dentro da nossa atual conjuntura, dentro da nossa família, respeitando e compreendendo aqueles que não nos compreendem, fazendo ouvidos moucos para as calúnias e difamações daqueles que não nos conhecem, tendo paciência e atuando como pacificadores. Essa é a verdadeira renúncia. Dentro do nosso trabalho, suportando aquele colega que não nos suporta, ou aquele chefe autoritário e déspota que tenta nos desestruturar. Dentro da casa espírita, nas atividades de solidariedade, é assim que a gente vai vivendo o Evangelho de Jesus, em cada momento da nossa senda. Mas para a reforma íntima, é necessário um passo a mais. Nós precisamos ter atenção. Porque às vezes nós repetimos Marta, irmã de Lázaro, que se colocava com atividades laboriosas para fazer as coisas dentro de casa, e esquecemos da melhor parte, como Maria, sua irmã, que ficou aos pés do Cristo, ouvindo e bebendo-lhe os ensinamentos. Precisamos ter as mãos de Marta e o coração de Maria. Entender a profundidade dos ensinamentos do Cristo e colocar mãos laboriosas na massa, para poder viver aqueles ensinamentos na prática. E a atenção requer fazer o serviço, entendendo que o serviço me transforma. O serviço de distribuição de mingau, de sopa ou de outros mantimentos aos nossos irmãos que estão nas ruas, vivendo uma vida miserável, é uma atitude muito nobre, porque nós ainda somos muito egoístas e a desigualdade social ainda é uma realidade. Mas nós precisamos entender que isso, na verdade, é um grande pretexto para nos mobilizar ao trabalho, para que a gente sinta empatia e compaixão por aquelas criaturas. Quando nós estamos nesse serviço de doação, somos nós que recebemos os dons dos céus. Nós, na verdade, que somos os mendigos de paz interior. E no momento que a gente vê aquele olhar se acender, aquela fé que muitas vezes estava esquecida de Deus voltar a brilhar, ali a gente vê que aquele é o tesouro imperecível que Jesus tanto nos falou e tanto nos ensinou. Então a reforma significa repensar as nossas atitudes e a nossa visão perante a vida. Já observaram que um dia, 24 horas, tem tantas coisas diferentes? Nós temos momentos de imensa alegria e temos também momentos de tristeza. Mas nós que escolhemos aquilo em que vamos vitalizar. Somos nós que escolhemos o real valor, que conferimos o real valor às coisas. Nos lembremos do conto do início dessa nossa conversa. Lembre que o otimista já foi recolhendo os benefícios do seu trabalho durante o próprio trabalho. Esse é o convite e esse é o serviço da reforma íntima. E para que a gente possa refletir mais sobre esse tema, eu me lembro que Jesus, de uma forma muito enigmática e bonita, falou por 7 vezes, anotado no Evangelho de João: eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e por aí vai. E eu acho interessante isso, porque eu sou apareceu pela primeira vez em Êxodo, no capítulo 3, versículo 14. E disse Deus a Moisés: eu sou aquele que é.
Ou seja, Deus apresentava-se como ser eterno, como ser que sempre existiu e que nunca deixará de existir. E continuou: e dirás tu, Moisés, aos filhos de Israel: eu sou, me enviou até vós. Deus estava outorgando a Moisés a revelação e disse que ele seria emissário e mensageiro da sua mensagem divina. E ele se auto-intitulou o Eu Sou. E mais tarde, quando Jesus repete esse mesmo Eu Sou e diz: eu sou o pão da vida, aqui não significa uma exortação pessoal de que ele era o próprio Deus. Jesus se coloca como a corporificação da própria mensagem divina. E ele nos dá um recado. Para fazer a reforma íntima, nós precisamos nos alimentar dele. Nós precisamos nos alimentar do pão da vida. Precisamos voltar aos seus ensinamentos, pegar versículo por versículo, como se fossem pequenas migalhas desse pão, e ir digerindo devagar. São os ensinamentos do Cristo que nos enchem de coragem, de entusiasmo, para que a gente possa prosseguir e perseverar nesse caminho de transformação. E mais tarde ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. No momento em que Jesus diz que a própria mensagem divina é a luz do mundo, ele fala que a luz é aquilo que esclarece, é aquilo que faz com que a gente devasse as nossas sombras, é o que aclara, é o que traz a verdade, para que a gente possa, portanto, fazer a nossa reforma interior. Precisamos lançar luz àquilo que estava oculto. Sabe aquela nossa parte que a gente costuma chamar de lado negro, lado obscuro, aquilo que a gente não quer que ninguém saiba, mas que Deus sabe e Deus conhece? Pois é. Não precisa sair propagandeando todos os defeitos, mas nós precisamos reconhecê-los, porque a gente não vai conseguir transformar algo que a gente não conhece. Então, no momento de dormir, em que a gente se recolhe no nosso quarto para endereçar as nossas orações a Deus, nesse movimento a gente tem que ter sinceridade. Isso é, lançar luz às nossas sombras. Nessa conversa que ninguém ouve, que é uma comunicação direta entre nós e Deus, a gente deixa todas as nossas armaduras caírem e ficamos desnudos. É aí que começa, na humildade, esse nosso processo de transformação interior. Porque enquanto eu conservo o orgulho e acho que eu sou perfeita, eu acho que o problema é dos outros. Não, eu não sou orgulhosa não, que nada, o outro é que me tira a paciência. Nada, eu sou uma pessoa muito fácil de conviver. Não, esse defeito de fulano é intolerável. E a gente esquece a paciência dos outros para tolerar as nossas mazelas. A gente esquece o quanto que o nosso mentor espiritual não já deve ter suspirado mais forte com cada equívoco, com cada mancada que a gente dá. E se esquece também que ele, não obstante tudo isso, persevera ao nosso lado e confia em nós. É essa dose de confiança que a gente tem que ter para que tenhamos a perseverança necessária para ir até o final. E mais tarde Jesus diz: eu sou a porta. Ele colocava a mensagem divina como uma passagem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Ele se colocava como essa própria passagem que vai nos levar a Deus. Significa que se a gente quiser ascender espiritualmente, se a gente quiser se transformar moralmente, a gente tem que seguir pela rota que Jesus palmilhou. Seguir-lhe os passos. Há uma música muito bonita de Padre Zezinho em que ele diz que a felicidade é amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu. Esse é o desafio. Porque alguns de nós podemos falar: mas Jesus é puro, Jesus é o Cristo, Jesus é perfeito. E nós o que somos? Mas esquecemos que os seus discípulos não eram perfeitos. Se nós olharmos Simão Pedro, pescador rude, quando foi chamado pelo Cristo, e olharmos o Pedro após a morte e ressurreição do Cristo,
fazendo as suas preleções e comandando a casa do caminho, a gente vê a diferença. Veja como os discípulos se transformaram. Ficaram mais dóceis, mais pacientes, foram aprendendo a fraternidade. É porque o amor se aprende amando. A gente não vai esperar para trabalhar, a gente tem que trabalhar para esperar alcançar uma realidade melhor. É o trabalho que vai nos mobilizar e nos mover para que a gente possa se transformar. E a transformação vai acontecendo de uma forma quase imperceptível, às vezes sem que a gente mesmo possa perceber. E quando a gente se dá conta, já é uma pessoa diferente. E são as nossas ações que falam por nós. Quando a gente se decide a fazer uma transformação íntima, uma reforma íntima, a gente acaba mudando a classe dos nossos pensamentos. E isso vai se refletindo na nossa conduta. A gente pensa o que Jesus faria se ele estivesse na exata situação que nós estamos passando. E isso nos dá mais humanidade, porque Jesus é o protótipo daquilo que será o modelo perfeito que a humanidade um dia vai alcançar. Esse psiquismo crístico decidiu abandonar temporariamente os cimos superiores e se internou num corpo humano, num planeta de provas e expiações para mostrar o nosso futuro e para mostrar também um caminho de redenção, o caminho que a gente tem que palmilhar para poder chegar até esse produto, até esse fruto perfeito. E ele disse também: eu sou o bom pastor. E o que é que o bom pastor faz? O bom pastor fica atento, o bom pastor guia, encaminha, reconhece quais são os riscos e tenta livrar as suas ovelhas. Mas ele não tolhe as ovelhas, ele não proíbe as ovelhas de pastar e de seguir o seu próprio caminho. E é exatamente isso que Jesus faz conosco. Ele é como se fosse um sol que nos dá essa vitalidade e energia, que nos deu esse exemplo para que a gente possa seguir. Mas nós temos o nosso próprio livre-arbítrio. E é por isso que nós espíritas não acreditamos necessariamente num destino. Nós acreditamos que nós funcionamos como copartícipes no nosso destino. A partir do nosso próprio livre-arbítrio, muitas vezes nós interferimos no nosso planejamento reencarnatório. Escolhemos o gênero de provas, dos desafios que nós vamos enfrentar. Portanto, o nosso caminho está sendo desenhado e delineado pelas nossas próprias ações. E isso é muito alentador, porque significa que, se nós não estamos satisfeitos com a nossa vida, nós temos o poder de mudança em nossas mãos. Nós podemos mudar a qualquer tempo e hora o rumo da nossa marcha. Se nós estávamos procedendo de uma forma, mudamos a nossa forma de proceder. O passado a gente não pode alterar, mas o futuro a gente tem poder de mudança. Agindo hoje, nas conjunturas em que nos encontramos, nós podemos plantar os espinhos ou as flores que defrontaremos pelo caminho mais tarde. E por ser um bom pastor, ele mostra que nós também devemos nos deixar conduzir pelos seus ensinamentos e pelo seu exemplo. Lembremos que quando Jesus, na sua terceira aparição, aparece no mar de Tiberíades, Simão Pedro estava pescando e ele diz assim: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. Ele repete a negação de Pedro também por 3 vezes, mas sem nenhum ressentimento, sem nenhuma mágoa. Para que a gente possa se transformar, a gente precisa perdoar. E perdoar não é fácil. Perdoar requer renúncia, requer amar sem buscar retribuição. Amar muitas vezes aqueles que ainda não têm maturidade e discernimento, que às vezes nem sabem o que é isso. E ele diz mais ou menos assim a Pedro: em verdade vos digo que tu te cingias e tu te vestias, mas chegará um tempo que você terá que dar a mão a outro e esse outro irá te levar. E outros irão te cingir e irão te vestir. Alguns estudiosos acham que Jesus estava fazendo referência à idade madura,
em que com a senilidade, Pedro já não teria mais aquela disposição para se cingir sozinho. Particularmente acredito que, como Jesus estava falando para espíritos imortais e não para pessoas que vão morrer um dia, ele está falando que, às vezes, a vida nos leva para caminhos que a gente não quer. A gente, às vezes, passa por provas que nos são muito desagradáveis e que a gente tenta fazer de tudo para mudar, para se livrar daquela situação. Às vezes a gente até consegue, mas um pouco lá na frente vem outra pessoa ou outra circunstância que nos arrasta de novo para a mesma conjuntura desagradável. É o nosso gênero de provas. A vida vai nos encaminhando para as circunstâncias que nós precisamos enfrentar para o nosso discernimento. Deus ouve todas as súplicas dos seus filhos, mas nem sempre as atende da forma como nós desejaríamos. É como uma criança. Nem sempre a gente faz todas as vontades do filho, não por não amá-lo, justamente por amá-lo, por querer cuidar dele, mas nem sempre ele entende esses cuidados. Assim é Deus para nós. E isso também é muito importante para o processo de reforma. A reforma precisa da nossa autodeterminação. Eu quero mudar, mas não é da forma que eu quero. A gente muda, mas é a vida que vai apresentando os cenários e as circunstâncias para essa mudança. E aí, significa que a gente tem que ter boa vontade. Porque se a gente tiver má vontade, ficar que nem uma criança entediada, dar os braços, emburrado, não saio daqui, a gente não vai aprender. A gente vai repetir o equívoco de Saulo de Tarso, recalcitrar contra os aguilhões. E aí a gente vai perder a oportunidade dessa preciosa transformação. E Jesus disse também: eu sou a ressurreição e a vida. A mensagem do Cristo não faria o menor sentido, ouso dizer, se ele não tivesse ressurgido. Toda a mensagem do Cristo tem a sua plena significação na imortalidade da alma. É este o grande recado. Quando, na linguagem dos judeus, o próprio Cordeiro de Deus imolou-se e nos salvou dos nossos pecados, significa que ele nos mostrou que nós temos sucessivas oportunidades de fazer melhor e diferente através da reencarnação. Em outras palavras, Deus nos deu o passaporte para a reencarnação, para as múltiplas existências e para essas várias chances de nos transformar. Isso significa renascer da água, mas renascer do Espírito é conosco. O que é que nós estamos fazendo com a nossa reencarnação? O que é que nós estamos fazendo com a nossa própria vida? Nós não somos um barco sossobrando ao sabor do vento. Nós temos um leme e precisamos tomar a responsabilidade e a direção pela nossa existência. Precisamos, portanto, ter essa responsabilidade e saber para onde a gente vai. Porque quando a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer caminho serve. Mas a gente tem essa grande lição consoladora, a imortalidade, a vida eterna, a vida continua. É interessante porque nos relatos mediúnicos, não raras vezes, os espíritos sequer se dão conta quando desencarnam. Tal grau de apego à matéria, se surpreendem quando retornam ao mundo espiritual e se defrontam com uma dimensão diferente e às vezes não entendem. O despertar, ele se dá para cada um em tempos muito específicos. E nós que temos essa oportunidade de estar defrontados com a doutrina espírita, temos uma oportunidade única de lucidez, de desde já ir pensando sobre a nossa destinação como almas imortais que nós somos. Jesus também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós que já somos muito experientes, sabemos que na vida há muitos caminhos. Mas quando ele diz que a própria mensagem divina é o caminho, a verdade e a vida, significa que esse é o caminho mais eficaz.
Às vezes a gente opta por atalhos e se arrepende, porque os atalhos nos levam a lugares ermos, e aí a gente precisa voltar o caminho inteiro, perdendo esse precioso tempo, para depois optar pelo caminho reto. Era como Jesus dizia: andai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Então veja que o caminho da reforma íntima com Jesus é um caminho sacrificante, difícil, mas é um caminho que nos dá acesso à verdadeira vida, à consolação e à felicidade sem fim. E por fim, ele também disse: eu sou a videira e vós sois os ramos. Significa que ele é essa grande árvore, esse sustentáculo, e que nós somos membros do seu corpo, como dizia o apóstolo Paulo na Epístola aos Coríntios. Então, como dissemos, nós não estamos abandonados ao acaso. Nós não precisamos viver cada um cuidando da sua própria vida e o outro que se dane. Nós podemos colaborar com o progresso dos outros. A vida não é uma maratona para saber quem chega em primeiro lugar. A vida pode ser uma caminhada, como numa tarde de sexta-feira, que a gente sai em marcha lenta, todo mundo de mãos dadas. Quando o outro sente sede, a gente dá um pouco de água, enxuga o suor daquele que está mais cansado, e assim vai. Qual de nós pode desprezar os amigos? Principalmente em tempos tão difíceis como esses que nós estamos vivendo. Nunca tivemos acesso a tanta tecnologia. Nunca estivemos tão conectados, globalizados, com as informações à nossa mão, ao nosso alcance, e nunca estivemos tão sozinhos, padecendo de tanta depressão, síndrome do pânico, suicídios em taxas alarmantes. O que é que está acontecendo? A tecnologia não deveria nos servir para que a gente se aproximasse com as criaturas? A tecnologia não deveria ser esse instrumento para que aquelas tarefas monótonas e que demoravam muito tempo sejam mais rápidas, para que a gente tenha mais tempo para viver em família e estar com o outro? E aí a gente vai trocando. Ao invés de usar as coisas e lidar e conviver com as pessoas, a gente vai convivendo com as coisas e usando as pessoas. Tem algo de errado. Precisamos repetir Jesus, que caminhava com pessoas que não o compreendiam, que pediram a sua crucificação, escolhendo um malfeitor e um bandido conhecido na cidade, Barrabás, e mesmo assim se entregou. Imagine o que seria da humanidade se Jesus tivesse se melindrado com as criaturas. Quer saber? Não quero mais não, vou embora. Fui. Não teríamos essa mensagem de amor imenso que nos envolve até hoje, mais de 20 séculos depois. Vamos aproveitar então essa mensagem, essa oportunidade para poder transformar a nossa conduta e escolher essa que é a melhor opção da via direita. E meus amigos, depois de todas essas andanças do Cristo, ainda houve um momento em que ele teve um diálogo mais próximo com os seus discípulos. E eu acho interessante porque ele falou muitas coisas preciosas que também são necessárias para nós nesse esforço de reforma íntima. Ele disse, por exemplo, fugir das discussões estéreis. Principalmente nesses tempos de política, o quanto de discussão a gente não viu pelas redes sociais e o quanto de tempo perdido. Amizades sendo desfeitas, inimizades por questiúnculas, por querelas, quando na verdade a gente deveria reforçar os nossos laços fraternais. Fugir dessas discussões estéreis é aproveitar o nosso tempo para esse serviço que realmente importa, que é o serviço de aperfeiçoamento íntimo, porque nós não sabemos quando seremos chamados. A ordem natural das coisas é que os mais velhinhos encontrem um túmulo primeiro, mas às vezes a vida contraria essas estatísticas. Quantos casos?
de mães enterrando os seus filhos, os precedendo no túmulo. Nós não sabemos quando voltaremos ao mundo espiritual. O nosso passaporte, a gente não sabe quando é que a gente vai ter que fazer o check-out. A gente faz o check-in e vai vivendo. Mas nós não estamos num parque de diversões. O espírito Humberto de Campos, pela psicografia abençoada de Chico Xavier, quando escreveu Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, nos advertiu. Aqui é um hospital escola. Então a gente tem que encontrar o que no hospital? Doentes. E numa escola? Incipientes. E a gente às vezes se surpreende com os índices de violência, de incompreensões. Está tudo certo. É assim mesmo. Ainda está compatível com o nosso atual patamar evolutivo. Mas isso não é um discurso para a gente ficar na inação. Muito pelo contrário. O convite para a reforma íntima é justamente para que a gente possa melhorar o noticiário, para que a gente possa fazer em casa a nossa parte. Porque se a gente quer uma sociedade mais fraterna, mais harmoniosa e menos violenta, como é que nós estamos tratando os nossos familiares? Porque os políticos, eles vieram de uma família. Os ladrões, os bandidos, eles vieram de uma célula familiar, que muitas vezes foi desestruturada e não teve bases de educação moral. Para que a gente possa fazer uma verdadeira transformação, a gente então tem que começar dentro do lar. A forma como nós desenvolvemos os nossos sentimentos, mantemos os nossos vínculos e cultivamos os nossos relacionamentos é imperiosa para a transição planetária. Muito se diz sobre uma data limite para a transição planetária, que a transição planetária ainda nem começou. Para mim, humildemente, a transição planetária começou desde a época do Cristo e está rolando. Veja como a reforma íntima importa não apenas para nós, mas sobretudo para o mundo. Nós temos às nossas mãos um poder transformador e só depende de nós, portanto, essa mudança. E Jesus disse também, dar de graça o que de graça receber. E em geral, quando a gente fala de mediunidade, a gente se lembra muito dessa expressão do Cristo. Mas dar de graça o que de graça receber é também um convite para que a gente possa repartir os nossos talentos. Há poucos minutos eu conversava com um amigo e ele dizia, olha, Paty, eu sou muito simpático, mas eu só sou simpático com quem é simpático comigo. Eu falei, ué, então você me enganou, porque eu achei que você era simpático por uma virtude e uma conquista sua. Se você é simpático porque o outro é, na verdade você é um espelho que está refletindo o que o outro te dá. Nós precisamos aprender a amar sem ser amados, compreender sem ser compreendido, como dizia São Francisco de Assis, repartir as nossas conquistas com os outros, porque a gente só aprende a ser manso com quem é manso, a gente só aprende a ser pacífico também com quem é. E é por isso que, quando a gente é muito paciente, a gente é cercado de gente intransigente e intolerante. Porque o outro que é intransigente e intolerante não pode aprender aquela lição com uma pessoa como ele. E nós também. Quando intransigentes e intolerantes estão cercados de pessoas calmas, que às vezes nos tiram do sério, mas fulano é tão calmo que chega a me dar raiva, para que a gente possa aprender. E é nessa troca e nessa reciprocidade que a gente também se transforma. Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, costumava dizer que ninguém sai indene de uma relação com o outro. Toda relação implica numa reação química, em que eu me transformo e também transformo o outro. Não significa que eu vou mudar o outro, mas a forma como eu procedo e o meu exemplo acaba impactando aquilo que o outro é. E é por isso que, se a gente quiser estabelecer relações saudáveis, a gente precisa dar ao outro o que a gente tem de melhor e nos encharcar também do que o outro tem de melhor, porque defeitos todos nós temos. O único que não tinha nos brindou com o seu exemplo inesquecível há mais de 2000 anos.
E se a gente for querer mudar o outro na marra, querer fazer com que o outro siga a nossa cartilha, a gente só vai enfraquecer as relações e gerar desgastes desnecessários. Isso também é uma mudança de conduta nessa transformação interior. O desapego afetivo. Essa é uma das lições que são mais difíceis no nosso dia a dia e que a gente precisa aprender rápido antes que a morte nos chegue. Porque muito se fala, por exemplo, sobre as pessoas que são avarentas, né? Apegada aos bens materiais. Mas o apego material, tão propalado, é o apego a tudo aquilo que é transitório. Veja, quando nós nascemos no nosso berço familiar, nós estamos cercados de pessoas que são, na maioria das vezes, os afetos do nosso coração. A gente cria vínculos, cria relações de amor. Por exemplo, um filho, são anos cuidando daquela criaturinha, a gente se afeiçoa. Mas nós não podemos perder de vista que a nossa vida imortal, a verdadeira vida, é a espiritual. E que os laços de amor verdadeiro são esses liames psíquicos, coração a coração, que não dependem de um laço consanguíneo ou de estar sempre debaixo dos meus olhos. É uma proposta difícil, porque em geral, quando nós amamos, queremos perto, beijar, abraçar, revestir aquela criatura de carinho, mas é indispensável, porque nós não vamos ficar para semente. Nós estamos hoje numa conjuntura familiar e amanhã, numa próxima existência, nós granjearemos novos amigos. Estaremos convivendo com outros espíritos. Aquela figura que foi o nosso pai pode até voltar nessa família, num outro papel, numa outra função social. E reencarnação após reencarnação, a gente vai trocando de papéis justamente para fazer com que esse amor seja mais amadurecido, mais sublimado. Portanto, esse desapego afetivo é uma das provas e um poderoso termômetro para saber como que está sendo a nossa transformação. E meus amigos, já indo para a nossa conclusão, não nos esquecer de uma das mais preciosas lições que o Cristo nos deu. É uma expressão enigmática que ele fala: eis que vos envio como ovelhas entre lobos. E numa linguagem mais superficial, a gente poderia pensar: ué, será que Jesus está tramando uma carnificina? Porque lançando ovelhas no meio dos lobos, imagine o desastre que não vai acontecer. Mas é justamente essa a mensagem. Nós não podemos ensinar para aqueles que ainda não são tolerantes e pacientes a mansuetude se eles não estiverem convivendo com as ovelhas que são dóceis. Mas precisamos conservar a prudência das serpentes e a bondade, a mansidão e a não malícia das pombas. Isso significa que, como Jesus, que conviveu com prostitutas, meretrizes, com doutores da lei, com pessoas que tentaram desviá-lo do seu caminho, ele nunca deu as costas a ninguém. Conviveu com todos, mas jamais conspurcou-se. Para o nosso patamar evolutivo, isso é difícil. Primeiro porque Jesus tinha uma visão perquiritória, psíquica, que ele conseguia saber o que se passava no fórum íntimo. E às vezes a gente não consegue identificar quais são as intenções do outro ao nosso respeito. Mas preservar a prudência significa se dar bem com todos, mas sabendo o que esperar. Veja que na Santa Ceia, Jesus espera Judas sair para falar das cenas que iriam se desdobrar nos próximos dias da sua crucificação. Essa é a prudência. E a reforma íntima passa por isso. Nós precisamos tomar a responsabilidade e as rédeas da nossa própria vida. Entender que as experiências pelas quais nós passamos são as necessárias para o nosso adiantamento. Que nós estamos cercados de amigos e também de uma nuvem de testemunhas que não quer o nosso progresso. Mas o poder do bem é arrebatador. O bem sempre vence. Essa é a mensagem do Cristo, quando ele na cruz, mostrando uma ponte entre a terra e o céu,
nos mostra que a vida continua. Meus votos de que em 2019 nós possamos preservar a alegria, o otimismo e a perseverança necessários para todos os dias caminhar um pouco mais rumo a essa ascensão, sem desanimar e sem agir como pessimista do conto que nós contamos logo no início, mas sempre pensando que um dia após o outro nós podemos evoluir sempre mais e sempre. Essa é a nossa destinação. Muito obrigada a todos, muita paz.